Verdade, e o Fabrício, hein? Então, a Karina não sabe o que aconteceu com o Fabrício. E eu tenho certeza que se, tipo, o Joey... o Joey não, desculpa. O Arthur, o Rubens e o Balu chegarem no meio do combate do Coliseu... Eu tenho certeza que se eles chegarem no meio do combate e a Karina perguntar se tá todo mundo bem, eles vão falar que sim. Tá todo mundo vivo. E aí a Karina, ela não vai entrar em detalhes no meio de um combate. Então, quando ela chegar na mansão e ela vê o Fabrício fudido... Assim, a reação dela provavelmente seria bem forte. Mas tem dois personagens que teriam uma reação muito mais forte. Que é o Giuseppe e a Antonella. A Antonella é irmã do Fabrício. O Giuseppe é pai deles. Então, vai ser difícil. Isso se eles sobreviverem. Mano, tipo assim, meio que se eles não sobreviverem, a Karina não vai ter mais ninguém pra cuidar da irmã dela caso ela morra, tá ligado? Porque o Giuseppe é o priminho dela. É a Carla. Vocês já viram como a Carla é, né? Hoje vocês perceberam um pouco mais, né? Tipo, o Arthur encostou a mão nela, ela ficou toda vermelha, ficou... Ai, tá ligado? Então, tipo assim, a Carla é muito fofa, inclusive. A Carla ainda falou... Ah, eu quero lutar. E aí ela toda tremendo, assim. Eu quero lutar. A Carlinha é muito fofinha. A Carlinha é muito fofinha. A Carla é muito assim, é um personagem comfort, tá ligado? Tipo... A Karina tá, tipo, surtando, a Carlinha Até por isso que a Carla é psicóloga, né? Então, a Carlinha é... A Carlinha é a Carlinha. A Carlinha é muito fofa. Eu amo a Carla. A Carla é uma personagem... A Carla foi... A primeira coisa que eu escrevi sobre a Karina, de todas, é que ela ia ter uma irmã. E essa irmã é um pouquinho mais velha do que ela. E a irmã é o chão da Karina. Então, assim, a Carla é o chão da Karina. Se a Carla morre, a Karina não tem mais chão. Se a Carla morre, a Karina não tem mais nada. Por isso que eu interpretei a Karina entrando em desespero quando ela sabe que invadiram a mansão. Porque ela sabe que a Carla tá lá. Era terapia de graça, né? Então, aí que tá. A Carla, ela mantém a Karina sã. A Karina, A Karina, assim, a Karina tem todo o rolê de ser mais empática, de ser comunicativa, de ser, assim, uma pessoa bem ok. Mas quem segura as pontas da Karina é a Carla. A Carla tava no Brasil. A Karina, ela viajou com a Carla pro Brasil. A Carla foi junto. Porque ia, tipo assim... Imaginem aqueles dois personagens gêmeos lá da Obscurité. Como uma relação da Carla e da Karina. Elas não são gêmeas, né? Elas são irmãs. Mas, assim, é uma relação similar. Tipo, se a Carla, por algum motivo, morre, a Karina, ela perde metade de quem ela é, sim. Sei lá, elas são muito ligadas. Elas são muito, muito, muito ligadas. Eu ainda não tive a oportunidade de explorar isso. Também porque não passou muito pouco tempo, sabe? Eu acho que não teve a oportunidade... certa, tipo, não teve um momento certo pra aprofundar isso. E eu não sei se vai ter, porque eu não sei se eu vou sobreviver. Mas se tivesse, seria bem legal, porque a relação da Carla e da Karina é muito fofa, é muito bonitinha e elas são, tipo, parte uma da outra, assim. Mas elas são... Mano, elas são carne e unha, exatamente. Elas são muito, muito próximas. Eu queria ter a oportunidade de explorar um pouco mais a relação da Karina e da Carla, porque eu gosto muito da Carlinha. A Carlinha foi a primeira coisa que eu escrevi sobre a Karina. Que eu queria que ela tivesse uma irmã, que ela fosse muito conectada, porque a Carla, ela é responsável, digamos assim, pela maior parte da criação da Karina. A Karina... Isso é uma parte do background que eu já comentei um pouco por cima, mas é interessante até pra quem não conhece. A Karina... Ela nasceu numa família muito tradicional, assim. Os Leone, eles eram muito tradicional no sentido de, tipo... Geralmente quem carrega um sobrenome, digamos assim, com propriedade numa família... Se você, né, pensa num conceito mais conservador, se você pensa num pai mais conservador e tal... Geralmente é o filho homem. Eles enxergam como, tipo, quem carrega o sobrenome é o filho homem. A Carla nasceu antes da Karina, né? A Carla é mais velha. E a Karina, quando ela nasceu, o Marco, que é o pai delas, ficou muito decepcionado. Porque ele pensava... Ele queria muito um filho homem. Ele queria muito alguém pra, sabe...
sustentar o nome da família, por assim dizer. Então, assim, o Marco, ele nunca foi um pai muito agradável pra Karina nesse sentido. Tipo, tudo que a Karina fazia, ela fazia pra tentar impressionar o pai. E o pai dela nunca parecia se mostrar interessado pelas coisas que ela fazia, impressionado pelas lutas que ela tinha. Ele sempre era meio irrelevante em relação a ela. Então, assim, a Karina, ela sempre tentou honrar a família, honrar o pai. E ela nunca sentiu que ela conseguiu entregar pra ele o que ele queria dela. Ele nunca apoiou nada e tudo mais. Então, existe essa relação de, tipo, de a Karina nunca ter se sentido suficiente pro pai dela. Mas quem segurou muito as pontas foi a Carla. Então, toda vez que a Carla via que a Karina estava sendo destratada pelo pai, via que, sabe, não tinha um retorno, todos os momentos que eram muito difíceis pra Karina enfrentar, a Carla tava lá por ela. Então, toda a aprovação que a Karina desejava ter do pai e nunca tinha, a Carla dava essa aprovação pra ela. A Carla dava a atenção que ela precisava. A Carla tava ali pra ela. E essa é meio que a história da relação das duas. Então, assim, imaginem que a Karina, ela cresceu sempre tentando ser boa e nunca conseguindo se sentir boa o suficiente. Mas a Carla tava lá segurando as pontas pra ela, sabe? Tipo, quando a Karina sentia que o mundo dela caía, a Carla ia lá e se tornava o mundo dela, sabe? A Carla sempre se importou muito com a Karina e a Karina igualmente com a Carla. Então, atualmente, no cenário atual, que a Karina é uma personagem muito forte, é uma personagem que luta, é uma personagem que vai para missões, é uma personagem que enfrenta o paranormal, tudo que ela quer é proteger a Carla. Porque a Carla meio que foi o chão dela quando ela não tinha chão. E se ela não proteger a irmã dela, pra ela não faz sentido a vida, tá ligado? Quem escolheu ser de família italiana? Fui eu que escolhi. Eu já fiz live falando sobre isso e tudo mais. Fui eu que criei a família dos Leone, a história de eles morarem numa mansão, de ser um frigorífico que escondia a base. Eles tinham frigorífico justamente pra ter muito recurso, pra poder sustentar a base da ordem. Tem toda essa história aí, que eu já falei em live bastante sobre isso. E aí tem a Patrícia, né, que é a mãe. O rolê da Patrícia é que ela é tipo assim... Ela era uma mãe muito boa também. Eu escrevi a Patrícia como uma mulher muito carinhosa, muito afetuosa com as filhas e tudo mais. Mas assim, ao mesmo tempo, meio que a Patrícia passava um pano pro comportamento do Marco. Dá pra entender? Tipo, ela via o que a Karina passava com o Marco. E ela meio que tava sempre ali pra filha... Mas ao mesmo tempo ela passava um pano pras coisas que o Marco fazia. Então, assim, a moral da história é que quem tava lá de verdade pra Karina era a Carla. Ela meio que não questionava as decisões do Marco, exatamente. É meio que isso mesmo. Então, eu escrevi dessa forma pra que a Carla... A Karina, ela tivesse um chão. E esse chão não fosse exatamente o pai e a mãe. Pra não ser só mais uma personagem tradicional, tá ligado? Pra não ser só mais uma vida comum. Então, eu escrevi bem na questão da irmã, porque eu acho que é onde pega assim mesmo. Tipo, a irmã dela era o chão dela. Eu quero muito poder, em algum momento, desenvolver um pouco mais a relação com a Carla. Eu espero de verdade que a Karina não morra. Eu adoraria desenvolver um pouco mais dela. Mas se ela morrer, acontece. A vida é assim. E novos personagens surgem e se criam e tudo bem. Mas eu de verdade gostaria muito de poder explorar um pouco mais de quem a Karina é. E da Carlinha e todo mundo. Gabi, tu pretende fazer alguma live contando sobre a história deles de forma mais detalhada, /cronológica algum dia? Então, sobre os Leone em si, sobre toda a família, eu não fiz uma lore pra cada personagemzinho. Até porque eu pensei na minha cabeça alguns personagens e teve muitos outros que o Selbit fez. Porque assim, eu meio que cheguei com o conceito dos Leone pra ele. Eu expliquei a mansão, eu expliquei o frigorífico, eu expliquei a base escondida. Eu expliquei
como funcionava, eu expliquei que era a família que cuidava do negócio, eu expliquei que era uma galera, eu expliquei que era, sabe, todo o conceito, e ele meio que fez outros NPCs ali também pra usar, né, no rolê dos Leone e tal. Então, assim, meio que não é... Tipo assim, cada personagem tem uma lorezinha, mas uma lorezinha é pouca coisa, assim. Não é nem uma lore, é tipo, sei lá... O Enzo, tio da Karina, pipipipopopô, mas, tipo, ele não tem uma puta de uma história cheia de missões que ele fez e tudo mais. Por exemplo, o Enzo, que é aquele da soqueira, sabe? Da soqueira escrito Leone. Fortão, de bigode, suspensório. O Enzo, ele é um personagem, tipo, muito fantástico, que dá pra fazer, sei lá, uma série de missões, que ele já fez uma série de coisas que ele viveu, porque ele é um personagem até com uma aparência de muito vivido. Então, assim, ele é um personagem que, com certeza, fez muitas missões ao lado do Marco, fez muitas missões ao lado do Giuseppe, mas, assim... Escrito quais missões eles fizeram junto, quão foda eles eram, não é uma parada que eu tenha, assim, de cabeça, sabe? Tipo, eu nem sei se... Tipo, como desenvolveria... Eu acho que nem tem por que desenvolver, porque eles são, tipo, bem os NPCs mesmo. Imaginem que o Enzo é um personagem, tipo, muito foda, que fez muitas missões com o Marco Leone, que fez muitas missões com o Giuseppe e tudo mais, porque são os personagens, né, mais velhos ali que estavam ali presentes. Mas, assim, é meio que isso. É meio que, tipo, o Balu quando era da trupe do Veríssimo. Pois é, aí chega o mestre e fala, lore foda, vou matar eles. Foi meio que isso, né? Inclusive, foi escolha minha ter a família italiana longe, justamente porque eu achava que quanto mais longe a família tivesse, mais improvável de ele matar todos os integrantes da família, né? Matar a família de um personagem... Peraí. Matar a família de personagem é um bom jeito de colocar um personagem mais fundo no plot. Ele ter matado a família da Karina com certeza me deu munição pra despirocar a personagem, mas eu preferi não. E eu usei até a fala que eu poderia usar com a Liz pra Karina pra isso, pra evitar que ela despirocasse, pra evitar que ela perdesse completamente o controle. Porque eu juro que se não fosse a mensagem da Liz e a minha enorme vontade de manter a Karina uma personagem agradável, nesse momento eu seria pior que a Clarissa. Tipo, um poço de ódio pior do que a Clarissa. Mas foi a minha vontade de não querer despirocar a personagem, mais tudo que a Liz falou pra ela, que, tipo assim, me fez segurar as ponteiras com ela, tá ligado? Gente, dava pra Karina ser uma filha da puta com todo mundo, de ser arrombada mesmo. Dava muito pra, assim, ó, ficar piroquinha das ideias. Dava muito. Eu que optei por não fazer isso por questões mesmo de eu gostar do jeito que eu tinha escrito a Karina e eu querer manter o máximo que eu pudesse dentro dessa linha. Mas dava muito pra ter despirocado ela. Se a Liz fosse sua personagem ao invés da Karina nessa exata situação, teria sido pior que a Clarissa? Se a Liz enxergasse todo mundo que ela se importa, todo mundo que ela considerou família em algum momento morrer por culpa do Kion, dos scriptas, ela teria feito exatamente o que ela fez na Desconjuração. Se isolado de todo mundo, começado a investigar sozinha e tentado resolver tudo sozinha na força do ódio. Que foi o que ela fez em Desconjuração. Que é exatamente coisa de Liz. A Liz tava, conduzindo a investigação na força do ódio, tá ligado? E assim, se a Karina fosse uma personagem como a Liz, teria acontecido provavelmente a mesma coisa. E foi o que fudeu ela. Mas aí que tá, é o jeito que a personagem é. Não tem o que fazer, tipo, é assim. É que nem quando eu comecei a chegar perto de enlouquecer que eu optei correr pra cima do anfitrião. Não é algo que eu gostaria de fazer. Porra, eu, Gabriela, ficaria muito... eu fiquei muito sentida de fazer isso, porque eu tava com muito medo de perder a personagem. Mas assim, pra Karina fazia muito sentido começar a ficar meio louca. Tipo, começar a interpretar daquele jeito, começar a correr pra cima. Porque imagina que você tá perdendo a razão, você tá começando a ficar muito fora de si. Uma personagem que é furtiva, que faz todos os ataques táticos, ela perde esse senso de pensar antes de agir e ela só age. Então a Karina, ao invés de pensar antes de jogar uma faquinha, ela vai lá e joga, ela se joga na frente e bate. Ela fica puta. Ao invés de chegar no furtivo, ela chega, vira aqui, seu corno! Tá ligado? E aí a música te deixando maluco, assim, tocando no seu ouvido, no meio de um combate, tá ligado?
Tipo, eu acho que foi condizente a maneira que eu agi com a Karina, porque eu acho que foi, tipo, o momento que eu tive pra mostrar um pouquinho de como a Karina ficaria se ela começasse a enlouquecer, assim. É, exato. Se eu agisse como Gabi, eu não teria gritado com os outros personagens, eu teria entendido as razões deles, eu teria respirado fundo, tá ligado? É meio que isso, tipo, quando você age como personagem e não como jogador, tudo flui muito mais legal. Porque assim, se eu agisse como Gabi, eu ia ser a personagem mais boazinha do mundo. Tipo, iam gritar comigo, eu não ia gritar de volta. Iam falar comigo, ai, salva o Gal. Eu ia falar, salva, vai ser bom. Não sei o que. Tipo, eu ia ser muito passiva, tá ligado? Se eu jogasse como Gabi, não como Karina. Então, é um personagem muito sensal. Se você não se coloca na pele dele, é muito sensal. Então, tem que separar, não adianta, tem que separar muito. Porque se eu jogasse do jeito que eu quisesse jogar, tipo, se eu jogasse como Gabi, ia ser um rolê meio... Ah, gente, vamos lá. Salva o Gal aí. A gente mata essa máscara aqui. A gente procura o Kian. É isso. Ai, nossa, olha o anfitrião como ele é, né? Ai, mestre, eu dou um tiro nele. Sabe, tipo, não tem emoção, porque é tipo, eu sei que ele é um personagemzinho, eu sei que não sei o quê. Eu vou dar uma porrada nele, sabe? Tipo, o Kian apanhando, tadinho. Hakim, cura ele. A minha visão atualmente sobre a Karina é que fudeu. Vai dar muito ruim. Eu não sei se eu saio viva dessa. Eu estou considerando fortemente que não. Espero que sim, porque eu gostaria muito de desenvolver várias paradas sobre a Carla, sobre a Karina. Eu gostaria muito de dar mais profundidade pra personagem, porque eu acho que ela tá muito rasa ainda em relação ao que vocês conhecem dela, que é muito pouco. Tem muita coisa que eu escrevi sobre ela que eu não cheguei nem a começar a usar ainda. Eu espero muito ter essa oportunidade. Se não acontecer, se eu morrer com a Karina, tudo bem. RPG é assim. Não dá pra também eu ficar deprimida com morte de personagem 3D, tá ligado? Obviamente eu vou ficar triste, mas é isso, né? Personagens morrem, mano. Às vezes a gente faz alguma coisa meio errada, a gente se posiciona mal, a gente tá lutando contra uma criatura muito mais forte do que a gente. E é isso, é normal, mano. Não, mas assim, às vezes você tá na posição errada, no lugar errado, na hora errada, e é isso, acontece, é um jogo. Exato, não dá pra também entrar na completa tiltação, tipo, eu estou aceitando, entre aspas, que vai ser uma luta muito difícil e que é possível eu morrer, justamente porque, mano, é um RPG. E eu estou no lugar errado na hora errada. Eu gostaria de ter ido pra mansão, porque seria muito mais seguro. Porque até principalmente pra Karina, que já conhece toda a mansão, pode ajudar no combate. Mas a Karina não está na mansão, a Karina está no Coliseu. E ela estar no Coliseu vai dar um destino diferente pra ela. E talvez esse destino seja a morte. E é isso.